A verdadeira força mental vem de ter as ferramentas certas para lidar com os momentos difíceis. Isso não significa endurecer e perder o gosto pela vida, mas aprender a se reinventar, a se levantar depois de cair e a enfrentar os problemas de frente. Neste vídeo, definimos os 10 mandamentos estoicos para evitar que você se quebre com facilidade e garantir que você tenha postura e equilíbrio emocional para viver completamente os momentos bons, de sucesso e alegria. Mas antes preciso te dizer, esse vídeo só chegou a você, porque alguém antes de você se inscreveu em nosso canal, curtiu e deixou um comentário. Então faça o mesmo e não quebre essa corrente. 1. Memento Mori. Em cada conquista do Império Romano, as celebrações colocavam os generais vencedores sob os holofotes, marchando pelas ruas principais da Roma antiga, sendo aplaudido e admirado por todos. O general vencedor tinha tudo: fama, honra e respeito. O que mais alguém poderia querer? Mas, em meio à festa, um ajudante quase esquecido sussurrava um lembrete: você também vai morrer. Essa ideia veio de Lúcio Aneu Sêneca. Servia para fazer todos refletirem sobre a morte, uma verdade incontestável. Essa lembrança de que somos mortais não é apenas para os momentos de alegria, mas também nos tempos difíceis. Muitas vezes vivemos como se esquecêssemos disso, tentando ignorar a realidade de que somos, no fundo, vulneráveis e não importa a conta bancária, todos nós vamos morrer. Algumas vezes permitimos que nosso orgulho nos afaste de enfrentar qualquer coisa que desafie a história que gostamos de contar sobre nós mesmos. Por essa razão, o ajudante sussurrava no ouvido do general: todos nós vamos morrer. Esse lembrete desafiava a nossa tendência de ignorar o que nos amedronta. Marco Aurélio escreveu em Meditações: como se tornar consciente disso influencia nossas ações e pensamentos. Abre aspas. Você poderia deixar a vida agora. Deixe isso moldar suas ações, palavras e pensamentos. Fecha aspas. Para os estoicos, pensar no momento mori, ou seja, lembrar que vamos morrer, não é algo triste ou depressivo. Pelo contrário, é uma maneira de dar mais sentido, prioridade e direção à nossa vida. Ao invés de se sentirem desanimados, os estoicos acham esse pensamento humilde e revigorante. Essa perspectiva nos motiva a valorizar cada segundo de vida, tratando o tempo não como algo garantido, mas como um presente valioso e finito. Começamos a valorizar mais nossa vida. Em vez de gastar nossos dias com coisas sem importância e imbecilidades, passamos a usar nosso tempo de forma mais significativa e cuidadosa. Cada momento se torna uma oportunidade para viver plenamente com gratidão e propósito, fazendo de nossa jornada uma experiência mais rica. Foi Sêneca quem nos aconselhou a dizer a nós mesmos que você pode não acordar amanhã, ou você pode não dormir novamente ao acordar. Esses lembretes, parte do conceito de memento mori, nos incentivam a valorizar cada momento, reconhecendo nossa vulnerabilidade e a preciosidade da vida. Não desperdice esse tesouro. De todas as coisas pelas quais vale a pena ser ganancioso, o tempo é a única digna dessa paixão. Use esses lembretes e medite sobre eles diariamente. Deixe que eles sejam os blocos de construção para viver sua vida ao máximo e não perder nem mais um segundo. E para finalizarmos esse primeiro mandamento, lembre-se sempre das palavras de Sêneca em seu livro Sobre a Brevidade da Vida. Não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito dela. 2. Amor fati. Na Roma antiga, no centro agitado onde tudo acontecia, era possível encontrar muitos comerciantes, desde vendedores de tecidos finos, ferreiros, ceramistas, barbeiros e até chefes de cozinha oferecendo comidas deliciosas. Mas para explicar nosso segundo mandamento, vamos contar a história de um artista que se destacava, um criador de espelhos. Ele fazia espelhos de todos os tipos, alguns que mostravam sua imagem do jeito que é, e outros que brincavam com seu reflexo, fazendo caricaturas engraçadas. A vida desse vendedor não era fácil, pois sua sobrevivência dependia diretamente do sucesso de seus negócios, e apesar das dificuldades, a sua família não passava necessidades. Ele entendia os desafios de ser comerciante e lidava bem com isso, e sua filosofia de vida era bem simples:
As coisas são como devem ser e acontecem por alguma razão. Isso o motivava todos os dias, embora muitos não conseguissem entender e o criticassem bastante por aceitar seu destino. Mas para esse artesão, isso não era passividade, e sim, aprender a respeitar a vida e seguir seu fluxo. Ele acreditava que entender seu próprio caminho e gostar de cada passo que dava era o segredo para ver a beleza em tudo ao seu redor. Um dia, um menino entrou na loja e perguntou por que ele gostava tanto de fazer espelhos. A resposta do artesão foi profunda e reveladora. Ele acreditava no amor fati, o amor pelo destino. Para ele não era por acaso, mas por uma causa, que ele se dedicava a essa arte. O artesão explicou que para ele, os espelhos eram mais do que simples objetos. Eram uma maneira de as pessoas verem a beleza em si mesmas e aceitarem sua vida como ela é. Ele esperava que, ao olhar nos seus espelhos, as pessoas se vissem com a mesma paixão e admiração com que ele via seu próprio reflexo e seu caminho na vida. Epicteto, um filósofo que viveu a maior parte da sua vida como escravo aleijado, que enfrentou adversidades após adversidades, nos deixou um conselho valioso. Não espere que as coisas aconteçam exatamente como você quer. Em vez disso, queira que as coisas aconteçam como elas de fato acontecem. Assim, você encontrará a felicidade. Ele nos ensina a aceitar a vida como ela vem, encontrando alegria na realidade, não naquilo que gostaríamos que fosse. Amor fati é um exercício e a mentalidade estoica que nos diz para amarmos o nosso destino. Isso significa que devemos tirar o melhor de tudo que acontece conosco, mesmo que seja difícil. A ideia é aprender a gostar de cada momento, mesmo os complicados, e não tentar fugir deles. Em vez de apenas aceitar as coisas ruins, devemos amá-las e usar essa experiência para crescer. Assim como o oxigênio alimenta uma chama, as dificuldades e desafios podem se tornar o combustível que impulsiona nosso potencial, transformando obstáculos em oportunidades de fortalecimento. Há 2000 anos, o imperador Marco Aurélio, refletindo em seu diário íntimo que viria a ser conhecido como Meditações, compartilhou um pensamento profundo. Um fogo ardente transforma em chamas e luz tudo aquilo que é lançado nele. Assim como o fogo, podemos usar os desafios e obstáculos da vida para nos fortalecer e iluminar nosso caminho. 3. Admita os erros. Zenão de Sítio, o criador do estoicismo, dizia que para criar um mundo melhor e construir uma sociedade ideal, as pessoas precisam desenvolver uma autoestima autêntica. Isso começa aprendendo a se avaliar de forma crítica, entendendo nossas qualidades e falhas de maneira equilibrada. Muitas vezes temos a tendência de superestimar nossas qualidades e minimizar nossos defeitos, ou vemos apenas nossos defeitos. Sêneca, numa de suas conversas com o amigo Lúcius, toca num ponto fundamental. Entender a si mesmo é como acordar de um sono profundo. Ele questiona por que é tão difícil admitirmos nossos erros e explica que só não o fazemos porque ainda estamos dominados por eles. É como se estivéssemos sonhando. Só conseguimos falar sobre o sonho depois que acordamos. Da mesma forma, reconhecer nossas falhas é sinal de que estamos começando a ter clareza mental. Então, ele nos incentiva a despertar, a abrir os olhos para nossas virtudes e falhas, para que possamos manter as boas e corrigir as ruins. E nesse processo de acordar para a realidade de quem somos, a filosofia surge como uma ferramenta poderosa. Ela é capaz de nos chacoalhar, de nos tirar da zona de conforto onde tudo parece bem, mesmo quando não está. A filosofia nos empurra a enfrentar a verdade sobre nós mesmos, a encarar nossas limitações de frente e a trabalhar para superá-las. Desenvolver a capacidade de se olhar honestamente, reconhecendo tanto nossas forças, quanto onde precisamos melhorar, é crucial para alcançarmos nosso verdadeiro potencial. Algumas pessoas têm medo de fazer esse exame interno, pensando que vão acabar sendo muito duras consigo mesmas. Mas ser honesto com você mesmo, admitir suas falhas e trabalhar para melhorá-las, não é o mesmo que se depreciar ou se menosprezar. Saber em que erramos é o primeiro passo para crescer e melhorar de verdade. Como Epicteto sugere, assim como uma fruta não aparece do nada, a excelência também requer tempo e esforço. Para aqueles ansiosos por resultados imediatos, a mensagem é clara: paciência é fundamental.
Primeiro a árvore precisa crescer e ser bem cuidada, e só depois ela vai dar frutos maduros. É hora de acordar e começar a melhorar onde erramos. A filosofia é a ferramenta mais poderosa que temos para nos despertar de verdade, para sacudir a poeira e nos tirar daquele sono profundo em que às vezes nos encontramos. Ela é capaz de abrir nossos olhos para o que realmente importa, nos incentivando a crescer e evoluir. 4. Treine a si mesmo. Não é segredo que Sêneca fez uma enorme fortuna como conselheiro do imperador Nero, e mais que isso, essa posição lhe permitia luxo, influência e todo tipo de prazer passageiro que o status e fama oferecem. Entretanto, Sêneca sabia que o verdadeiro fortalecimento moral não vem dos prazeres e luxo, mas da capacidade de saber lidar com adversidades inesperadas. Por isso ele optou por uma vida simples, e alguns dias do mês, praticava uma forma de ascetismo, vivendo com menos do que poderia, comendo uma comida bem simples, trabalhando pesado o dia todo, dormindo no chão e usando roupas surradas. Ele antecipava uma situação ruim, não apenas mentalmente, mas a vivia, e depois disso se perguntava: é isso que eu costumava temer? Sêneca nos ensina que o conforto pode ser uma forma de escravidão bem ruim. Isso acontece porque, quando estamos confortáveis, vivemos com o medo constante de perder aquilo que temos, seja por ação de outros ou por mudanças inesperadas. Mas, se formos capazes de não só esperar pelas dificuldades, mas também de vivenciá-las voluntariamente, o inesperado perde seu poder de nos abalar. Para Sêneca, a verdadeira liberdade vem da capacidade de viver. Ele entendia que tanto os bons quanto os maus momentos são transitórios, assim como a vida em si. A sabedoria, portanto, não está em acumular riquezas ou confortos, mas em aprender a viver bem com o que é realmente necessário, fortalecendo-se para enfrentar tanto a prosperidade quanto a adversidade. 5. Conheça a si mesmo. Zenão de Cítio, um filósofo grego fundador do estoicismo, acreditava que a verdadeira calma e a paz de espírito vem de manter um equilíbrio emocional, enfrentando tanto a alegria quanto a tristeza com a mesma serenidade. Segundo ele, dominar o mundo começa pelo domínio sobre si mesmo. Algumas vezes queremos ter o controle de tudo ao nosso redor, mas não controlamos nossas emoções mais básicas. Esse controle não significa não sentir nada ou esconder o que estamos sentindo, mas sim não deixar que as emoções fortes nos dominem. Dentro do estoicismo, esse estado de equilíbrio emocional é chamado de apateia, diferente de apatia, que significa desinteresse total pelas emoções, o que não é o objetivo do estoicismo. Na visão estoica, a busca pela paz interior é o controle das nossas emoções e a capacidade de ver a situação como realmente é, sem que sejamos influenciados por nossos sentimentos, sejam eles negativos ou positivos demais. Adotar uma postura de indiferença não é o caminho. Isso apenas afasta a pessoa da realidade, levando ao caos. O estoicismo não é sobre ser indiferente ao mundo, mas sobre entender e gerenciar suas emoções para não ser dominado por elas. Segundo esse pensamento, um sábio é alguém que transforma sentimentos negativos em positivos, o medo em precaução, o erro em aprendizado, a dor em oportunidade de crescimento. Isso não significa anular as emoções, mas aprender a reconhecê-las, entendê-las e responder de forma equilibrada. No estoicismo temos ferramentas para moldar novas respostas emocionais, em vez de apenas reagirmos a tudo o que nos acontece, seja respondendo com raiva, com medo, insegurança ou inveja. Começamos a pensar, analisar e escolher uma resposta emocional que condiz com nossos valores e com a pessoa que desejamos ser. É não perder a cabeça e ser levado a agir através da emoção, seja nos momentos de euforia ou de tristeza e dificuldade. Isso se alinha à ideia de Aristóteles de que a virtude está no equilíbrio, não nos extremos emocionais. A diferença entre apateia e apatia é crucial aqui. A apateia é sobre equilíbrio e controle emocional, enquanto a apatia é uma falta total de interesse ou emoção. Quando entendemos isso, percebemos que a verdadeira tranquilidade vem de uma vida de temperança e calma, e não de indiferença e desapego emocional. 6. Inteligência interpessoal. No sexto livro de Meditações,
Marco Aurélio, um imperador romano e filósofo estoico, nos leva a uma reflexão não sobre meditação como muitos a veem hoje, focada em técnicas de concentração, mas como uma maneira de se conectar profundamente com o universo. Essa ideia também era valorizada por Zenão de Cítio, o criador do estoicismo, que acreditava que a separação entre as pessoas é apenas uma ilusão. Para eles, tudo no universo está conectado de maneira significativa, formando uma espécie de harmonia universal. Marco Aurélio utiliza o exemplo de uma colmeia para mostrar como todos estamos ligados. Se algo ruim acontece com a colmeia, afeta todas as abelhas. Da mesma forma, o que acontece com uma pessoa impacta todo mundo. Esse é um ponto muito importante para os estoicos. Quando uma pessoa sofre, de certa forma, todos nós sofremos. A ideia é que a felicidade e a saúde da comunidade dependem do bem-estar de cada pessoa que faz parte dela. Isso significa que, para sermos realmente empáticos e entendermos os outros, temos que lembrar que todos nós estamos conectados, como peças de um grande quebra-cabeça. Marco Aurélio fala sobre simpatia. O termo é derivado do grego sympatheia, que significa sentir com os outros. Não é só entender o que alguém está sentindo, mas também compartilhar esse sentimento. Isso é parecido com o que hoje chamamos de empatia, que é quando realmente entendemos e sentimos o que outra pessoa está passando. Para os estoicos, todos nós, sejamos amigos ou não, temos nossos dias bons e ruins, passamos por altos e baixos e somos influenciados a agir por motivações diferentes. Por isso é importante estarmos atentos e cuidadosos não só com o nosso bem-estar, mas também com o dos outros, promovendo uma união que nos faz escutar, entender e apoiar uns aos outros. Mesmo que não possamos entender completamente cada pessoa, compartilhamos a mesma base, a mesma essência, e isso nos une na nossa jornada pela vida. 7. Amplie sua visão. Platão nos ensinou que para realmente começar uma conversa que valha a pena, devemos olhar as coisas de cima, com uma visão completa de tudo o que acontece ao nosso redor. Inspirado por essa ideia, Marco Aurélio refletiu sobre a importância de ver o mundo como um todo, desde festas e cerimônias até os momentos de nascimento e morte, desde as agitações dos tribunais até os cantos mais tranquilos do mundo. Ele viu a vida como uma mistura rica de contrastes e experiências, usando essa visão panorâmica para entender melhor o valor da simpatia e a conexão entre todas as coisas. Esse jeito de olhar o mundo, como se estivéssemos vendo de cima, nos ajuda a ganhar uma nova perspectiva. Podemos começar a ver como nossas preocupações cotidianas, nossos desejos e até a forma como nos vemos no universo podem ser pequenos. Pierre Hadot, um filósofo francês e estudioso do estoicismo, acreditava que quando mudamos a forma como olhamos as coisas ao nosso redor, podemos realmente mudar o que valorizamos, desde desejos até a busca por reconhecimento e poder. O que antes parecia tão importante de repente se mostra trivial quando nos damos conta de nosso lugar no universo. Os filósofos estoicos faziam esses exercícios para melhorar seu modo de pensar e agir, como uma forma de treinamento para a mente e o espírito. Algumas vezes estamos tão presos aos nossos problemas que não conseguimos enxergar além do próprio nariz, como se dizia antigamente. Essa visão ampla nos ensina a valorizar mais o todo do que apenas a nossa pequena parte nele. 8. Neutralidade moral dos eventos. Entender que não somos o centro do universo é o primeiro passo para aprender algo muito valioso dentro da filosofia. As coisas que acontecem à nossa volta não são automaticamente boas ou ruins. Essa ideia é super importante e precisa ser bem entendida. Significa que coisas fora do nosso controle, como o tempo ou acontecimentos inesperados, não têm uma etiqueta de bom ou ruim colada nelas. Nossas escolhas e ações podem ser julgadas como boas ou ruins, mas não os eventos externos. Pode ser difícil aceitar e reconhecer que situações que parecem ruins, como ficar doente ou perder alguém que amamos, não são ruins só por serem o que são. Epicuro foi o primeiro a afirmar que as coisas não são boas ou más por si só. O que importa é como as interpretamos. Escolha não ser prejudicado e você não sentirá dano. Isso quer dizer que a maneira como reagimos às coisas é que mostra o efeito delas sobre nós. Por exemplo,
Se você tenta ajudar alguém e essa pessoa não quer ajuda, em vez de ficar irritado com essa resistência, você pode ver isso como uma chance de aprender a ser mais paciente e compreensivo. E se você conseguir manter esse pensamento em tudo na vida, você sempre vai se dar bem. Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher como reagir ao que nos acontece. E isso influenciará nosso futuro. Escolher enxergar as coisas de outra maneira não quer dizer mudar o que aconteceu, mas mudar a nossa reação. E essa decisão é toda nossa. O jeito que a gente vê e responde ao que acontece é muito mais importante do que as próprias situações. Marco Aurélio nos deixa uma mensagem poderosa. O obstáculo no caminho se torna o caminho. Isso significa que os desafios não são só barreiras. São chances para provarmos nosso valor, crescer e ir mais longe. 9. Controle interno. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, oferece um conselho importante para quem enfrenta desafios, especialmente para quem está lidando com disputas legais. Ele fala que não importa o quão bons sejamos em argumentação, persuasão ou convencer os outros, não temos controle total sobre o resultado, como o veredito de um juiz. Isso nos faz pensar sobre o quanto realmente podemos influenciar a opinião de outra pessoa. O que Epicteto sugere é focar no que está ao nosso alcance, melhorar nossa forma de argumentar, organizar nossas ideias e motivar os outros a considerarem nossas palavras. Mas ele diz que não devemos nos preocupar tanto com o resultado final, ganhar ou perder, porque isso está fora do nosso controle. O mais importante, e que ninguém pode nos tirar, é o controle sobre nossos próprios pensamentos, desejos e ações. Se você estiver em harmonia com suas crenças, seus valores e sua forma de agir, então o que acontece fora não terá poder de te afetar significativamente. Cícero utiliza uma comparação com um arqueiro para explicar esse princípio estoico melhor. Um arqueiro pode fazer tudo certinho, escolher o melhor arco e flecha e mirar com toda a atenção, mas depois que a flecha é lançada, coisas fora do controle dele, como o vento, podem mudar onde a flecha vai parar. Então, não faz sentido julgar o arqueiro só pelo acerto ou erro no alvo. Essa maneira de pensar do estoicismo nos ensina a não misturar nosso valor pessoal com os resultados das nossas ações. Devemos apenas nos concentrar no que podemos controlar. Epicteto diz: se for minha hora, estou pronto para ir. Se não for, vou comer porque estou com fome. Esse jeito prático de ver a vida nos ajuda a viver de forma mais tranquila e forte, focando no que fazemos e como reagimos, e não nos resultados que estão fora do nosso controle. 10. Círculo virtuoso. Nas palavras de Cícero, os ensinamentos que reunimos falam claramente: preste muita atenção aos amigos e familiares cujas ações estão ligadas a vícios morais, porque às vezes precisamos escolher. Ou deixamos para trás pessoas que nos puxam para baixo para podermos crescer, ou ficamos com elas só para não nos sentirmos sozinhos. Mas não existe pior negócio do que comprar um amor temporário que te leva a uma estagnação permanente. Muitas pessoas, por serem empáticas demais, se perguntam se devem tolerar os defeitos alheios como parte de um compromisso moral. A resposta é que depende. Ser tolerante e saber conviver com os defeitos dos outros é fundamental para construir e manter nossos relacionamentos. Mas, como Aristóteles nos lembra, existem limites para tudo. Estar perto de pessoas que não nos tratam com respeito, gentileza, ou não têm nenhum sentimento de consideração pode ser emocionalmente desgastante. Sêneca nos alerta sobre a importância de escolher limitar as influências negativas em nossas vidas. Continuar ao lado de alguém que constantemente afeta nosso crescimento de forma negativa, sem mostrar vontade de mudar, é prejudicial. Às vezes, a melhor decisão pode ser diminuir a convivência com essas pessoas, ou até mesmo cortar relações. O ditado, diga-me com quem andas, e eu te direi quem és, reflete a ideia de que as pessoas com quem convivemos dizem muito sobre nós. Por isso, é crucial para nosso bem-estar e desenvolvimento escolher nossas amizades e companhias conscientemente, optando por estar perto daqueles que nos incentivam a melhorar e nos afastando daqueles que nos impedem de progredir. Os 10 mandamentos estoicos explicam anos de sabedoria
nos conectando a ferramentas mentais e ideias dos mais influentes filósofos que, independente da sua profissão ou posição social, viveram de maneira estoica. Agora, você tem a oportunidade de trilhar seu próprio caminho. O crescimento moral não significa simplesmente descartar tudo o que você acreditava antes, mas revisar essas crenças para decidir o que manter, o que deixar para trás e quais novos valores incorporar ao seu código ético. Determine suas regras, seus valores, no que você acredita e comece a viver sob esses princípios. E lembre sempre que o que você aprende, seus valores, seu caráter, são algo que ninguém pode tirar de você, mesmo que você tenha que passar por momentos difíceis. Quem você é, permanece. E se você chegou até aqui, comenta quais desses 10 mandamentos você gostou e quer incluir na sua vida. Aproveite também para compartilhar esse vídeo com um amigo que precisa. Obrigado por assistir.